Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui com vocês, Cruyff Freitas, mais uma vez, do CAC Estudos Espíritas. E hoje é dia de Clube do Livro. Bora? Antes de mais nada, o nosso slide padrão do CAC, Kardec, Amor e Caridade, está aí na tela já com vocês. Nossos canais, no Instagram, @CAC Estudos Espíritas, no YouTube. Você se inscreve no CAC Estudos Espíritas e ativa as notificações. E lembre de, por caridade, dá o like aqui embaixo, garantindo uma maior divulgação da doutrina espírita. Estamos hoje chegando ao capítulo de número 24 desta obra que eu tanto gosto. Espero que aqueles que estão nos acompanhando também tenham adquirido por esta obra a mesma admiração que eu tenho nos domínios da mediunidade, uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo espírito André Luiz. Eu já estou sentindo falta, porque está próximo do final, são apenas 30 capítulos e faltamos pouco para concluir a leitura completa desta obra. Desejo que aqueles que nunca conseguiram ler completamente uma obra desta natureza, que se felicitem, que comemorem junto com o CAC esse êxito, esse objetivo alcançado. E vamos seguir firmes para fortalecer os nossos estudos. Então, vamos de leitura do capítulo 24, que tem como título Luta Expiatória. O nome já vai nos preparando para o que podemos esperar, lembrando dos nossos personagens principais, o André Luiz, seu companheiro de estudos, Hilário, e o seu instrutor, Aulus. Vamos de leitura. Junto de nós, o cavaleiro que se mantinha entre os enfermos caiu em estremeções coreiformes. Embaixo, aí, para facilitar nossa vida, estremeções coreiformes são movimentos involuntários, bruscos e contorcidos que podem afetar o corpo. São frequentemente descritos como danças ou contorções. Continuando a leitura, não fosse a poltrona em que se apoiava e ter-se-ia arrojado ao chão, cairia. Né? Desferia gemidos angustiados e roucos, como se um guante invisível lhe constringisse a garganta. Não longe, duas entidades de presença desagradável reparavam-lhe os movimentos, sem, contudo, interferir magneticamente, de maneira visível, na agitação nervosa de que ele se fazia portador. Olha que interessante observação. As duas entidades desagradáveis estavam reparando aquele homem, estavam interessadas por aquele enfermo, que foi em busca de auxílio no centro espírita, e elas observavam os movimentos dele, e olha a observação de André Luiz, sem, contudo, interferir magneticamente. Por que essa observação? Porque é magneticamente que os espíritos interferem nos encarnados, que os espíritos errantes interferem em nós que estamos encarnados. Mas naquela situação, André Luiz não viu essa interferência magnética vindo daquelas duas entidades, daqueles dois espíritos. O doente apresentava madureza física, ser um homem maduro, mas Aulus, esclarecendo-nos com mais segurança, informou comovido: é um pobre irmão em luta expiatória e, na realidade, mal atravessou a casa dos 30 anos, na presente romagem terrestre. Então, o homem tinha pouco mais de 30 anos, mas já aparentava ser maduro. Desde a infância, sofre o contato indireto de companhias inferiores que aliciou no passado pelo seu comportamento infeliz. E quando experimenta a vizinhança
desses amigos transviados, ainda em nosso plano, aquelas duas entidades, com os quais conviveu largamente antes do regresso à carne, antes de reencarnar, reflete-lhes a influência nociva, entregando-se a perturbações histéricas que lhe sufocam a alegria de viver. Tem sido aflitivo problema para o templo doméstico em que renasceu. Então, tem sido um problema para a sua família. Desde a meninice, vive de médico a médico. Ultimamente, a malarioterapia, a insulina e o eletrochoque han sido empregados em seu benefício, sem resultado prático. Os tratamentos dolorosos e difíceis, de certo modo, lhe castigam profundamente a vida física. Parece um velho, quando poderia mostrar-se em pleno vigor juvenil. Então vejam, meus irmãos, a malarioterapia foi um tratamento para a neurosífilis que consistia em inocular sangue contaminado com malária em pacientes. A insulina e o eletrochoque também eram tratamentos, sendo que hoje são completamente descartados, sobretudo o eletrochoque, que era extremamente doloroso, praticamente uma tortura nas pessoas que eram em que eram aplicados esses eletrochoques, ao ponto desse encarnado com pouco mais de 30 anos aparentar ser um velho. Imaginem a situação desse irmão. Enquanto o enfermo tremia, pálido, nosso orientador e o irmão Clementino, para quem não lembra, Clementino era o mentor deste centro espírita, responsável pelos trabalhos do plano invisível. Eles aplicavam-lhes recursos magnéticos de auxílio, asserenando-lhe o corpo conturbado. Então vejam que os mentores de plantão, Aulos e Clementino, estavam ali aplicando recursos magnéticos de auxílio. Findo o acidente paroxístico, notamo-lo suarento e desmemoriado, qual se fora surdo às preces que Raul Silva pronunciava, implorando socorro divino em seu favor. O bom e velho Raul Silva era o dirigente daquela reunião mediúnica encarnado, e o Clementino era o dirigente daquela reunião mediúnica desencarnado do plano invisível. Decorridos alguns minutos, observe isso. Às vezes a gente dá um passe, às vezes a gente socorre uma pessoa e a gente espera, com o nosso habitual imediatismo, que a cura, que a melhora seja instantânea. Mas olha a observação aqui. Decorridos alguns minutos, a calma no ambiente refazia-se completa. Então não é de uma hora para outra. Passaram-se alguns minutos. O passe não é curto. O passe provavelmente estava em andamento esse tempo todo. Então, a calma do ambiente refazia-se completa. Abeirava-se a reunião da fase de encerramento. Contudo, o rapaz que nos tomara por último a atenção prosseguiu apático, melancólico. Então, ele ia sair do centro espírita apático e melancólico. Registrávamos a esperança e o encorajamento em vários tons, em todos os presentes, menos nele, que denotava tortura e introversão. Vejam que as pessoas que estavam ali em busca de auxílio, todos estavam melhores, menos esse rapaz. E Aulos, com a tolerância habitual, dispusera-se a ouvir-nos, a ouvir André Luiz e Hilário. Lembrando a vocês que nossos vídeos gravados ainda não têm edição, o CAC ainda precisa de um médium de edição, mas vamos seguindo firmes. Agora, Hilário vai falar. Como interpretar o caso do nosso amigo? Indagou Hilário curioso. Não lhes vimos o desdobramento e,
Ao que nos foi concedido verificar, não assimilou emissões fluídicas de qualquer habitante de nossa esfera. Enquadrar-se-lhe-á o transe em algum processo mediúnico que desconhecemos, ou seja, aquilo que o rapaz estava sentindo não tinha uma explicação visível aos olhos de André Luiz e Hilário, porque não existiam ligações magnéticas com aquelas entidades que eles observaram interessadas no rapaz. E aí ele pergunta: aquele transe que ele estava é algum processo mediúnico que desconhecemos? O enigma de nosso irmão elucidou Aulus. É de natureza mental, considerando-se-lhe a origem pura e simples, mas está radicado à sensibilidade psíquica, tanto quanto as ocorrências de ordem mediúnica. Então, vejam, meus irmãos, aquele rapaz efetivamente tinha um problema mental. E este tipo de problema mental normalmente está radicado na sensibilidade psíquica e normalmente atrai entidades ainda na ignorância e voltadas para o mal. Veja, podemos ajudar com a mediúnica, com a desobsessão, podemos. Mas aquele rapaz, efetivamente, ele tinha um problema de natureza mental. E muitas vezes, para esse tipo de situação, a medicação ela é indispensável. Ainda assim, aleguei, André Luiz falando, poderemos considerá-lo médium? A resposta de Aulo é fabulosa. De imediato, não. De imediato, não. Presentemente, é um enfermo que reclama cuidado assistencial. No entanto, observem, sanada a desarmonia de que ainda é portador, poderá cultivar preciosas faculdades medianímicas, porque a moléstia, nesses casos, é fator importante de experiência. A dor em nossa vida íntima é assim como o arado na terra inculta, rasgando e ferindo, oferece os melhores recursos à produção. Vejam que Aulus explica que naquele estado de dor ele não pode ser considerado médium. Mas após sanada aquela situação, após esse irmão se encontrar em um estado de equilíbrio, ele poderá sim desenvolver suas qualidades medianímicas. E a dor é uma preparação para isso. E a doença em si tornou meu companheiro admirado, Hilário. Será do corpo ou da alma? É desequilíbrio da alma a retratar-se no corpo, falou o instrutor Aulus comovido. E acariciando a fronte do moço triste, continuou. Nosso amigo em reajuste, antes da presente imersão na carne, antes da presente encarnação, vagueou por muitos anos em desolada região de trevas. Aí foi vítima de hipnotizadores cruéis, com os quais esteve na mais estreita sintonia, em razão da delinquência viciosa a que se dedicara no mundo. Sofreu intensamente e voltou à Terra trazendo certas deficiências no organismo perispiritual. Veja, quando a gente fala que a gente precisa curar o perispírito para que o corpo se cure também, são esses casos. Vejam que ele traz na encarnação problemas no seu perispírito. O passe magnético é um salutar remédio a esses casos, porque vai doar fluidos e pedir pela regeneração do perispírito, principalmente dos lugares onde ele está marcado por essas dificuldades do passado. É um histérico, continua Aulus, segundo a justa acepção da palavra, acolhido pelo heroísmo de um coração materno,
e por um pai que lhe foi associado de insânia, hoje também na travessia de amargosas provas. Então, o pai foi cúmplice no passado. E né, na encarnação atual deles, também está passando por amargosas provas. Vem procurando a própria recuperação. Aos 7 anos da nova experiência terrena, quando se lhe firmou a reencarnação, normalmente acontece aos 7 anos, sentiu-se tomado pela desarmonia trazida do mundo espiritual. E desde então, vem lutando no laborioso processo regenerativo a que se impôs. Algemado à perturbação em que se enleou, supõe haver nascido com um fracasso congenial. Não se acredita capaz de qualquer serviço nobre. Crê-se derrotado antes de qualquer luta. Apraz-lhe tão somente a solidão em que se nutre dos pensamentos enfermiços que lhe são arremessados ao espírito pelos antigos companheiros de viciação. Enfim, vive em deploráveis condições patológicas do sistema nervoso, numa crise de longo curso, a caracterizar-se por estranhas perturbações da inteligência e contraturas repentinas que o inutilizam temporariamente para o trabalho digno. Vejam que prova, quando se fala que nós estamos no mundo de provas e expiações, vejam esse caso relatado, veja esse irmão procurando o centro espírita em busca de alívio e veja como podemos ajudar este irmão em dor que está aí ajustando de acordo com o passado que teve. Não estamos aqui para julgar, estamos aqui para curar. Não somos merecedores e dignos de fazer qualquer tipo de julgamento. Às vezes, quando a gente fala, é da vida passada, até isso é desnecessário. Nós sabemos, inclusive, que é proveniente de vidas passadas. Os espíritos, através de Kardec, já nos ensinaram que quando não existe uma causa nesta encarnação, procuremos nas encarnações passadas, ou, sem que seja necessário até procurar, tenhamos essa consciência de que a origem dos nossos males, se não são desta vida, são provenientes do nosso passado. Então, não nos cabe qualquer tipo de comentário e não nos cabe também desenganar nossos assistidos com aquela célebre orientação. Você precisa passar por isso. Não, meus irmãos. Pode estar passando por isso. Mas o que nós precisamos dizer a nossos assistidos é que nós vamos com você e vamos trabalhar para você melhorar. Precisamos dar esperança às pessoas. Precisamos auxiliar naquilo que estiver ao nosso alcance, confiantes e motivados e direcionados no bem e na prática desta caridade. Porque fora da caridade não há salvação. Seguimos. As preces terminais convidaram-nos ao silêncio. Finda a reunião. Olha que lindo! Vocês que saem da reunião correndo para assistir alguma coisa, assistir novela, assistir jogo de futebol, assistir filme, qualquer outra coisa que você queira fazer. Olha que lindo! As preces terminais convidaram-nos ao silêncio. Finda a reunião, ofereceu-se Aulus para acompanhar o rapaz doente até a casa, medida essa que Clementino aprovou satisfeito. O espírito do Aulus, que estava ali, não se contentou em ajudar durante a reunião, se ofereceu para acompanhar o rapaz até em casa. O moço parecia anestesiado, inerte. Depois de meia hora, durante a qual buscamos assisti-lo nas eventualidades da via pública, atingimos singela casinha urbana. Gente, ele foi
amparado dentro da casa espírita e ele foi amparado na via pública até chegar em casa. Ao chamado insistente do rapaz, simpática velhinha veio atender. Américo, meu filho, graças a Deus, vejo-o de volta. A ternura materna vibrava, iniludível, naquela voz clara e reconfortante, e a genitora conduziu-o, sem delonga, para a intimidade doméstica, onde um rapaz embriagado desferia palavrões. Veja que a pessoa saiu do centro espírita, recebeu amparo, recebeu auxílio, continuou sendo auxiliado durante as vias públicas e chegando em casa se encontra com um rapaz embriagado, desferindo palavrões. Vejam o choque de ambientes que esse rapaz sofreu. Fitando-o, disse preocupada. Márcio, infelizmente, excedeu-se de novo. E porque reparasse a apatia do recém-chegado, ajuntou. Mas primeiro, tratemos de acomodar você. Veja a beleza de uma mãe, né? O que uma mãe não faz pelos seus filhos. O moço não relutou, o Américo. Deixou-se arrastar pelo carinho materno e envolveu-se nas cobertas do leito, em acanhado telheiro aos fundos. Américo dormiu sem detença, surgindo junto de nós em desdobramento natural. Quem dorme acha que fica parado no lugar onde está dormindo, esqueça. Veja que Américo surgiu normal ao lado de André Luiz, Aulos e Hilário. Não nos pressentiu, porém, nem de longe, não nos pressentiu, porém, nem de longe. Registrava tão somente a perturbação mental de que se via possuído. Ele estava tão atormentado que nem a presença de outros espíritos ele conseguiu perceber. Amedrontado, espantadiço, avançou para a estreita câmara, a pequena distância, e rojou-se ao lado de um velho paralítico, choramingando. Pai, estou sozinho, sozinho. Quem me socorre? Tenho medo, medo. O doente, vigilante e calmo, assinalou-lhe a presença de algum modo, o encarnado que estava ali, paralítico, um velho paralítico, pressentiu a presença de Américo em espírito. Então, ele assinalou-lhe a presença de algum modo, porque mostrou no semblante dolorida expressão, como se lhe estivesse ouvindo as queixas. Aulus recomendou-me a André Luiz auscultar a fronte pensadora do enfermo, atado ao catre limpo, e buscando sintonizar-me com ele, escutei-lhe a mente, conversando de si para consigo. Aqui, o encarnado, paralítico. Ó Senhor, sinto-me cercado por espíritos inquietos. Quem estará junto de mim? Dá-me forças para compreender-te à vontade e acatar-te os desígnios. Não me abandones. Tristes são a velhice, a doença e a pobreza quando nos avizinhamos da morte. Que palavras difíceis. E, sob a influência do rapaz Américo, cujos pensamentos assimilava sem perceber, vimos-lo também dobrar a cabeça e chorar copiosamente. Quem nunca teve uma mudança repentina de humor? Quem nunca sentiu vontade de chorar do nada? Poucas horas atrás, uma senhora muito conhecida minha, amiga da família há muitos anos, há mais de 50 anos, me encontrou e disse: outro dia eu estava com a sensação de choro descontrolada e não conseguia conter, sem nenhum motivo. Passei na casa de sua tia, lhe catando para me dar um passe. E não lhe achei.
Aí eu disse: me procure quando tiver boa. Claro que em tom de amizade fraterna que já temos. Mas eu disse: mas Terezinha resolveu, não resolveu? Ela disse: resolveu. Ela me deu um passe e eu saí daqui sorrindo. O que é que essa senhora tinha? Uma ligação fluídica com algum espírito em sofrimento. Precisa ser algum sábio para entender isso? Ou isso está nos livros, isso está no nosso dia a dia e muitas vezes nós não queremos acreditar e trabalhar com essa possibilidade rara que acontece sempre, como diz a linguagem popular, que é raro, mas acontece sempre. Pensemos sobre isso. Fixando-os de maneira significativa, nosso orientador Aulus esclareceu. Achamo-nos à frente de pai e filho. Júlio, o genitor de Américo, foi acometido faz muitos anos de paralisia das pernas, vivendo assim amarrado à cama, onde ainda se esforça pela subsistência dos seus em trabalhos leves. Entregue à provação e à soledade, começou a ler e a refletir com segurança. Aprendeu a verdade da reencarnação, encontrou consolo e esperança nos ensinamentos do Espiritismo e, com isso, tem sabido marchar com resignação e fortaleza nos dias ásperos que vem atravessando. Então vejam que esse senhor Júlio, paralítico, que ainda trabalhava para sustentar seus filhos e sua família, encontrou na doutrina espírita os ensinamentos para enfrentar com mais segurança, com mais motivação as dores que estava suportando. Sentindo-nos a sede de maiores informes, o instrutor prosseguiu depois de ligeira pausa. Sustentado pelo devotamento heróico da esposa, trouxe ao mundo 5 filhos, dos quais uma jovem que lhe foi abençoada irmã noutra vida terrestre, e os demais, inclusive Américo, são 4 rapazes de trato muito difícil. Márcio, que já conhecemos, é cliente da embriaguez, aquele que estava embriagado e falando palavrões. Guilherme e Benício estão consumindo a mocidade em extravagâncias noturnas. Laura, que é abnegada companheira dos pais, e o nosso Américo, o primogênito, o mais velho, que ainda está longe de recuperar o equilíbrio completo. Então vejam, uma família formada por 5 filhos, o casal teve 5 filhos, uma mulher que era amiga, irmã de encarnações passadas do pai, e 4 filhos para serem recuperados por conta das encarnações anteriores. E observando o dono da casa, em semelhante posição, inferiu Hilário. Somos levados a pensar nas dificuldades que se desenrolam aqui. Agora Aulus volta. Indubitavelmente, a expiação do grupo doméstico sob nossa vista é rude e dolorosa. Em passado próximo, o paralítico de hoje, olha a explicação, era o dirigente de pequeno bando de malfeitores. Extremamente ambicioso, asilou-se num sítio onde se transformou em perseguidor de viajantes desprevenidos, dedicando-se ao furto e à vadiagem. Conseguiu convencer 4 amigos a ao acompanhá-lo nas aventuras delituosas a que se entregou pela cobiça tiranizante, comprometendo-lhes a vida moral. Então, esse senhor que hoje está encarnado de forma paralítica foi um dirigente de um bando que roubava e vadiava na encarnação passada. E esses 4 companheiros de outrora são hoje os filhos que lhe recebem nova orientação, privando-o de preocupações e desgostos. Desviou-os do caminho reto, agora busca recuperá-los para a estrada justa
achando-se ele mesmo em penosas inibições. Que situação, hein, meus irmãos? Mas isso acontece em muitas famílias. A torturada conformação do velhinho sensibilizava-nos às fibras mais íntimas. Tivemos, contudo, nossa atenção atraída para novo fenômeno. Uma jovem, de fisionomia nobre e calma, penetrou o quarto em espírito, passou rente a nós, sem notar-nos, e reanimando o Américo, retirou-o para fora. Olha que fantástico. Uma jovem entrou, não observou que eles estavam lá, mas deu atenção a Américo e o levou. Percebendo-nos a silenciosa indagação, o assistente informou: é Laura, a filha generosa, que ainda mesmo durante o sono físico não se descuida de amparar o genitor doente. Olha que lindo. Dormiu, está descansando o espírito? Não, está descansando o corpo. Laura adormeceu e, em espírito, foi ajudar o seu pai. Então está domiciliada aqui mesmo? Perguntou meu colega admirado. Ao que Aulus responde: sim, dormindo em aposento próximo. Estava dormindo ao lado. E, depois de ministrar recursos vitalizantes ao enfermo em lágrimas, Aulus acrescentou: eu não sei vocês, mas eu preciso confessar que eu sou super fã de Aulus. Aulus estava no centro espírita. Aulus está ensinando André Luiz e Hilário. Aulus se ofereceu para levar o rapaz em casa. Chegando lá, o pai do rapaz está precisando e Aulus está ali ajudando. Recursos vitalizantes, gente, são passes magnéticos, tá? Vamos continuar. Aulus acrescentou: quando o corpo terrestre descansa, nem sempre as almas repousam. É bem fácil você colocar aí. Quase nunca as almas repousam. Na maioria das ocasiões, seguem o impulso que lhes é próprio. Aí é que está o perigo. Quem se dedica ao bem, de um modo geral, continua trabalhando na sementeira e na seara do amor. E quem se emaranha no mal, costuma prolongar no sono físico os pesadelos em que se enreda. Então, nós somos os responsáveis por tudo na nossa vida, até mesmo quando dormimos. Pelo que analisamos, disse Hilário, os fatos mediúnicos no lar são constantes. Olha a observação de Hilário, a mediunidade estava presente o tempo todo no lar. Justo, confirmou o orientador. Os pensamentos daqueles que partilham o mesmo teto agem e reagem uns sobre os outros, de modo particular, através de incessantes correntes de assimilação. A influência dos encarnados entre si é habitualmente muito maior que se imagina. Muita vez, na existência carnal, os obsessores que nos espeziam estão conosco, respirando reencarnados o mesmo ambiente. Do mesmo modo, há protetores que nos ajudam e elevam e que igualmente participam de nossas experiências de cada dia. Quem não os tem, quem não tem um anjo na sua vida, quem não tem uma desavença na sua vida, normal, meus amigos, normal. O importante é você não ser inimigo de ninguém, mas todos nós os temos, porque afinal de contas estamos encarnados e temos uma história passada que, por enquanto, está apagada dos nossos registros, para que possamos ter nessa reencarnação uma nova oportunidade de melhora. Melhor sem lembrar do que tendo contato constante daquilo que fizemos às outras pessoas, provavelmente aquelas que estão mais próximas a nós nesta vida. E isso é a bondade de Deus.
Por isso que é assim. Aulus continua. É imprescindível compreender que, em toda parte, acima de tudo, vivemos em espírito. É aquela velha história. Não somos um homem, como é que o povo fala? Não somos um homem que tem uma vida espiritual. Somos um espírito que tem uma passagem pela matéria. Isso aqui para nós, essa encarnação, é ínfima diante da eternidade que nos aguarda. O intercâmbio de alma para alma entre pais e filhos, cônjuges e irmãos, afeiçoados e companheiros, simpatias e desafeições, no templo familiar ou nas instituições de serviço em que nos agrupamos, leia no trabalho, instituições de serviço em que nos agrupamos, no trabalho profissional, no trabalho voluntário, na casa espírita, no lugar onde você exerce sua profissão, encontramos nossos amigos e não amigos do passado. É em razão disso, a bem dizer, obrigatório e constante, sem perceber, consumimos ideias e forças uns dos outros. Então, esse constante contato com nossos amigos e desafetos de outrora faz com que recebamos as ideias e forças uns dos outros. Dispunhamos-nos à retirada, quando Hilário, com quem se havia como quem se valia do ensejo, curiosamente indagou. Voltando, contudo, ao caso de Américo, ó Hilário voltando, e reconhecendo-o como portador da histeria, uma pessoa que tem uma doença física na mente, haverá vantagem na frequência dele ao grupo em que outros médios se aperfeiçoam? Hilário é pontual. Esse cara desajustado, com um problema que nós sabemos que é físico, ele indo para o centro, tem algum tipo de vantagem? Ou ele vai atrapalhar quem está lá se desenvolvendo e se educando na mediunidade? Não seria melhor, então, que ele não participasse ou não tem interferência? Vamos à resposta de Aulus. Como não? Obtemperou o assistente. O progresso é obra de cooperação, consagrando-se à disciplina e ao estudo, à meditação e à prece, ele se renovará mentalmente, apressando a própria cura, depois da qual poderá cooperar em trabalhos mediúnicos dos mais proveitosos. Então veja que depois da tempestade vem o sol, vem a luz, vem o calor. Todo esforço digno, por mínimo que seja, recebe invariavelmente da vida a melhor resposta. Meus irmãos, se ele está procurando ajuda, se alguém perto de você está procurando ajuda, por caridade, em nome de Jesus, ajude. Ajude. Porque muitas pessoas, inclusive, têm dificuldade de buscar ajuda, têm vergonha, têm medo, e nós não podemos fechar as portas. Precisamos estar atentos, que muitas pessoas, inclusive as que estão ao nosso lado, todos têm seus infortúnios ocultos, aqueles que ninguém conta, e nós podemos, de alguma forma, sempre ajudar, mesmo que seja apenas e tão somente com uma prece. Aulus, a seguir, lembrou afazeres à distância e considerou por finda a valiosa lição. Então vejam que a dor daquele rapaz, o tratamento em que ele estava inserido, faziam parte de uma luta expiatória que não era só dele, que acompanhava toda aquela família, sendo que a sua mãe e a sua irmã estavam ali como anjos, como pessoas para ajudar aos demais, aos 4 filhos e ao pai, ao genitor,
a recuperar diante das falhas cometidas em vidas passadas. Quem sabe elas também precisando dessa oportunidade de trabalho em benefício dos irmãos. Com isso, terminamos mais este capítulo e o próximo capítulo, de número 25, tem como título Em torno da fixação mental. Encerramos por aqui. Beijos magnéticos e, por caridade, dá o like no nosso vídeo para que a doutrina espírita alcance mais e mais pessoas. Fiquem com Deus, uma semana iluminada e até a próxima.